Caríssimos irmãos e irmãs, amado e querido povo de Deus, filhos amados de Deus. A liturgia preparada para a nossa reflexão, para a nossa meditação de hoje, neste 33º domingo do tempo comum, penúltimo do ano litúrgico, às portas deste encerramento, somos convidados, nos convida a refletir sobre o final dos tempos, sobre o fim dos tempos, o último dia, a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, o dia do juízo final. E diante desta realidade escatológica que se apresenta diante de nós, diante das nossas vidas, nosso Senhor Jesus Cristo tem o cuidado misericordioso, amoroso, de nos auxiliar nesta direção. De nos auxiliar a reconhecer na nossa vida, na nossa caminhada, o caminho que temos a trilhar. Sabemos e compreendemos, ou ao menos deveríamos compreender, que temos estas duas únicas certezas em nossa vida. O fim da nossa vida terrena, desta vida mortal, e o fim do mundo, o fim dos tempos. Realidade essa anunciada por Deus desde a criação no mundo, lá no Gênesis da existência humana. O mundo está predestinado a ter o seu fim. E Jesus nos reafirma isso mais uma vez no Evangelho de hoje. O céu e a terra passarão. Este mundo passará. Esta realidade material, mundana, vai passar. O que permanece são as minhas palavras. Os ensinamentos, o verdadeiro significado da Sagrada Escritura, o próprio verbo revelado, o verbo divino, o verbo de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, segunda pessoa da Santíssima Trindade. E através desta realidade, desta liturgia que a igreja nos propõe para a nossa meditação de hoje, nós somos convidados a termos plena confiança, primeiro em Deus e posteriormente naquilo que Ele nos revela, naquilo que Ele nos ensina. Porque todas as realidades, todas as verdades das realidades pelas quais haveremos de passar, todas elas já foram anunciadas uma vez por todas e se encontram na Sagrada Escritura, seus diversos livros. Todos eles nos prenunciam e anunciam para nós as realidades pelas quais haveremos de passar. Inclusive, a primeira leitura de hoje do profeta Daniel, a profecia de Daniel, nos mostra esta realidade última das nossas vidas. Aqueles que viverão eternamente a bem-aventurança, aqueles que serão levados para o céu eternamente, e aqueles escolhidos para o opróbrio, que sofrerão eternamente a condenação. Dois caminhos colocados diante de nós. Não há outra opção, não há uma terceira via diante da nossa vida, diante do julgamento final. Ou a condenação eterna, ou a salvação eterna. E é justamente esta realidade, o conhecimento destes dois caminhos, destas duas vias finais, que nos ensinam que é preciso fortalecer a nossa esperança, em primeiro lugar. A termos esperança nesta realidade prenunciada por Deus, da vida eterna, da condenação eterna e da vida eterna. A realidade do juízo final, que um dia chegará para todos nós. É ter a firme esperança em Deus, nesse momento. É ter a fé que nos auxilia, que nos cultiva em nosso coração, nos alimenta verdadeiramente a trilharmos, desejosos
o caminho do céu, o caminho da salvação. E o amor a Deus, o amor que brota de Deus pela humanidade inteira, tanto é que doa seu Filho único para redimir cada um de nós, nossos pecados. Doa seu Filho único para que seja para nós modelo perfeito de humanidade. É através deste amor somos alimentados, fortificados. Fé, esperança, caridade, o amor, as 3 virtudes teologais. A chave central, que inclusive São Paulo nos relata também dessas realidades em suas cartas, a chave central para caminharmos diante desta realidade escatológica de nossas vidas. A liturgia, as leituras propostas para hoje, meus irmãos, nós percebemos através delas que Jesus não quer que nos desesperemos diante das realidades finais. Ao mesmo tempo, nós percebemos que Jesus também não quer que fiquemos tentando descobrir o futuro, descobrir qual será o último dia. Será hoje, será amanhã, será no final do ano, será daqui a 10 anos, daqui a 100 anos, daqui a 1000 anos. Não nos interessa, não nos importa, não cabe a nós saber o dia nem a hora. Jesus nos diz neste Evangelho: quanto àquele dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, somente o Pai é que tem esta sabedoria. Então não cabe a nós nos preocuparmos, como nós vemos tantos pelo mundo afora, querendo dizer qual é o dia, qual é o final do tempo. Como já aconteceu há muitas outras vezes e ainda acontecem. Tal ano será o último ano. Tal ano o mundo irá acabar. Não cabe a nós estas realidades, estes julgamentos. Porque de nada adianta a gente ficar pensando quando será o último dia, se não estivermos de fato preparados interiormente e exteriormente para Ele. De nada adianta sabermos qual será o último dia da nossa vida, se não estivermos perfeitamente preparados para esta realidade. É isso que Deus quer que entendamos, meus irmãos. Na liturgia de hoje, encerrando esse tempo litúrgico, encerrando mais um ano litúrgico, encerrando estas realidades. Que almejemos transformar a nossa vida pela realidade de um Deus que nos ama tanto e que quer que nos preocupemos apenas com a nossa salvação. Algo está em nossas mãos, poderíamos até dizer, palpável para nós. Deus nos dá os mandamentos, Deus nos dá as virtudes, Deus nos dá os sacramentos. Pela Sagrada Escritura nos dá os ensinamentos de como trilhar, de como viver, de como caminhar, por onde andar. Deus nos manda seu Filho único para ser exemplo para nós. Pela vida de Jesus Cristo, nos ensina, é preciso andar por estes e por estes caminhos. Isto é o caminho de Deus, do bem, isto é o caminho das trevas. Está diante de nós, nos é dado em nossas mãos. Mas na ignorância dos nossos corações, na dureza da nossa vida, nós preferimos ignorar completamente estas realidades. Ignorar completamente o fato de que um dia o fim chegará. Seja o fim pessoal, a nossa morte, ou o fim do mundo. Duas realidades intercambiáveis diante de Deus. Não é possível mudar esse destino que já é prefigurado para toda a humanidade. Não podemos fugir desta realidade. Às vezes a gente tem até o costume de dizer, quando alguém falece, quando a gente vai a algum velório, a gente vê muitas pessoas dizendo, sobretudo uma sabedoria dos antigos, dos mais velhos, quando chega a hora, não tem como escapar. Morreu porque era a hora, seja pessoa nova ou velha. É a partir desta realidade, meus irmãos, e desta realidade que nós somos chamados a compreender. Não tem como fugir destas duas realidades. Elas haverão de chegar cedo ou tarde. É isso que Jesus quer que entendamos. Nos coloquemos de prontidão, nos coloquemos vigilantes diante destas realidades. Nós cantávamos isso na aclamação do Evangelho.
A estrofe da aclamação nos diz esta realidade. É preciso estar de prontidão, é preciso estar vigilantes, pois a hora derradeira nós não sabemos. E nem saberemos, ela apenas irá chegar para nós. E é diante de tudo isso que nós precisamos, meus irmãos e minhas irmãs, nos questionarmos. Se Jesus voltasse hoje, no dia de hoje, diante da tua vida, diante da tua entrega, do teu esforço diário, você seria salvo, você seria condenado? É preciso nos questionarmos continuamente nesta realidade. Nós meditávamos ainda esta semana no Evangelho de São Lucas, justamente a passagem que Jesus também falava desta realidade final. Quando o Filho do Homem voltar, haverá duas mulheres trabalhando, uma será levada, a outra será deixada. Dois homens lavrando o campo, um será levado, o outro será deixado. E nós, de acordo com a nossa condição de vida pessoal, o julgamento pessoal, seremos levados ou deixados, seríamos levados ou deixados se Cristo voltasse nesse momento para nos resgatar. É isso que devemos pensar, é isso que deve incomodar o nosso coração ardentemente. Entender esta realidade desse Deus misericordioso. E Jesus prenuncia esse momento nos recordando e chamando a atenção para os sinais do tempo. Naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer, a lua não brilhará, as estrelas cairão do céu, as forças do céu serão abaladas. Então, é nesse momento que vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Um Deus majestoso e glorioso que vem para salvar-nos. Não um Deus justiceiro, um Deus condenador. Porque quem faz a justiça, quem condena, somos nós mesmos, pelos nossos pecados, pelos nossos erros. Porque Deus nos dá a liberdade e também nos dá a consciência do que é o bem e do que é o mal. Nós pecamos porque nós queremos. Nós fazemos o errado porque nós queremos fazer. Nós decidimos livremente seguir este caminho. Então, se somos condenados é por nós mesmos, não por Deus. Deus não é mau. Muito pelo contrário, Deus é bom, Deus é misericordioso. Tanto é que nos concede inúmeros meios de chegarmos ao céu. Mesmo depois do pecado dos primeiros pais que nos privaram do paraíso, Deus ainda nos concede uma vez mais o paraíso por Jesus Cristo. Porque Ele nos ama e quer que estejamos no céu. Mas nós precisamos diariamente fazer a nossa parte. Constantemente nos entregarmos. Nós só temos esta realidade do presente e do agora para nos modelarmos. O que passou é passado, não volta mais. O futuro a gente não sabe se vai ter um futuro, se vai ter como vai ser daqui 10 minutos, daqui 1 hora, daqui 20 dias, daqui 1 ano. Nós não sabemos. Nós temos o agora. E é nesse agora que Jesus nos relata estas realidades, mais presentes do que nunca em nossa vida, em nossas vidas, para a conversão. As tribulações, elas virão. E elas prenunciarão e nos prepararão para a batalha final. Diante da nossa vida, da nossa realidade, nós percebemos quantas e quantas tribulações nós estamos vivendo, seja como igreja, seja na nossa vida pessoal, nosso país, nosso mundo. Quantas e quantas tribulações, quantas e quantas destruições, quantas e quantas perseguições. E por vezes nós cooperamos com estas realidades. E por vezes nós colaboramos com estas destruições, com estas perseguições, com estas tribulações. Mas não temos força necessária para cooperar também com a nossa salvação, com a nossa entrega total diante de Deus. Quando nós vemos o relato de Jesus Cristo dizendo que o sol vai se escurecer, que a lua vai perder seu brilho, as estrelas cairão do céu, e se a gente para imaginar esta cena, parece ser algo assustador, e de fato é.
Porque justamente nós precisamos entender, meus irmãos e minhas irmãs, quão terrível será para aquelas almas que serão condenadas eternamente. Viver sem luz alguma em meio às trevas, não enxergando um palmo à sua frente. Porque nós sabemos, o sol nos ilumina, a noite que já é inebriada, ainda assim temos a lua, as estrelas para nos guiarem. Mas sem nenhuma destas luzes, nós nos perdemos no breu da escuridão. E pela nossa fé, pela nossa entrega, nós sabemos, conhecemos a luz verdadeira que ilumina os nossos passos, a luz verdadeira que nos guia nos nossos caminhos, a luz que é Jesus Cristo. Ele mesmo se apresenta a nós como esta luz, em diversos momentos da Sagrada Escritura. Ele se apresenta a nós como o caminho que nos leva ao Pai, lá em São João, sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, aqueles que, segundo a profecia de Daniel, diz que viverá a bem-aventurança, os sábios, os que viveram as virtudes, os mandamentos, as leis de Deus, estes justos verão e seguirão a luz para os céus, para a bem-aventurança. Porque Jesus virá para levar consigo para o céu aqueles que viveram plenamente segundo a lei de Deus. E se nós queremos deixarmos ser sondados por esta luz eterna, nós precisamos, meus irmãos, nos converter agora, mudar de vida agora, entender a gravidade das nossas ações quando não são pautadas no amor, na misericórdia de Deus. Quando não são pautadas nas realidades das virtudes teologais que dizíamos lá no início, a fé, a esperança e a caridade. É preciso cultivar todas estas realidades em nossa vida. A fé, o amor, a misericórdia, a humildade, a mansidão, as virtudes todas que Deus nos ensina, é vivê-las cotidianamente. Somente desta forma, assumindo esse compromisso verdadeiro diante de Deus, seremos recompensados eternamente. Seremos guiados eternamente para a bem-aventurança, para a alegria, para a luz que não tem fim. Mas é preciso acolher esta realidade. É preciso entender os sinais dos tempos que se apresentam diante de nós. O tempo é agora. É necessário a conversão, a mudança, a entrega agora. Não há o que esperar, porque nós não temos o que esperar, senão o amor de Deus. Vejamos, meus irmãos, diante desta realidade colocada diante de nós, diante deste caminho, que às vezes nós julgamos ser difícil demais de viver os mandamentos, de seguir as leis. Mais difícil ainda, mais doloroso e mais terrível ainda, é viver na escuridão, nas trevas da condenação eterna. Estar afastado eternamente da graça de Deus, da misericórdia e do amor, de onde nada poderá nos tirar, nos salvar. Que acolhamos, meus irmãos, por esta liturgia, esta realidade de um Deus que nos chama, pelo amor e para o amor, para vivermos para o céu, para a salvação. Nos coloquemos de prontidão no caminho de conversão, no nosso agora, no nosso hoje, e deixemos que a realidade desse Deus misericordioso alimente a nossa vida e o nosso coração. Deixemos que a realidade escatológica da nossa existência não nos tragam temores, medos, incertezas, mas que ao contrário nos preparem, nos enriqueçam, nos sustentem.
para o momento final, para a glória final do Filho do Homem que vem sobre as nuvens com seus anjos triunfantes, nos reunindo eternamente, vivendo as bem-aventuranças, vivendo as alegrias. É isso que nós queremos. E se é isso que nós queremos, nós precisamos nos converter diariamente. Peçamos a conversão do coração. Peçamos a transformação interna e externa dos nossos pensamentos, que às vezes nos impedem de compreender e nos abrir à realidade divina, as realidades divinas, as realidades últimas. E a professar verdadeiramente que nós acreditamos na vida eterna, que nós acreditamos na ressurreição no último dia, no juízo final. E que ao depararmos com esta realidade, nossa alma, agraciada pelo amor de Deus, alcance, pela misericórdia divina, o descanso triunfante e feliz no reino dos céus, preparado para a humanidade inteira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.